Você acredita que tem fé, mas a verdade é que ainda vive à mercê das circunstâncias. Quando o dinheiro falta, a fé desaparece. Quando o medo aperta, a fé se cala. E quando você mais precisa dela, ela não responde. A pergunta é direta. Se a sua fé não produz resultado, ela serve para quê? Napoleon Hill foi claro. A fé é a base de toda realização. Mas não é a fé passiva, decorativa, emocional. É a fé prática, aquela que se constrói com disciplina, que se mantém mesmo quando o mundo desmorona. A fé que transforma é uma escolha, não uma reação. E se você não entendeu isso ainda, está apenas repetindo o padrão da maioria, orando com os lábios e duvidando com o coração. Fé não é sentimento, é uma postura, uma decisão interna de alinhar pensamento, palavra e ação com um objetivo claro. Mas você insiste em usar a fé como último recurso, como se fosse um extintor de incêndio. Você lembra dela só quando o caos chega e depois se pergunta por que a vida continua no mesmo lugar. Você não vai sair do ciclo só porque tem boas intenções. Você precisa aplicar a fé como um sistema. Hill ensinou que é possível treinar a mente para acreditar em qualquer coisa, desde que você alimente isso todos os dias. E isso começa por entender que a fé verdadeira não depende do que você sente, mas do que você repete. Enquanto você continuar esperando que algo externo mude sua realidade, continuará frustrado. A fé que constrói resultado começa dentro e exige um nível de clareza e firmeza que poucos estão dispostos a manter. Mas, se você está aqui, é porque algo em você já percebeu que chegou a hora de operar em outro nível. Então entenda, você não precisa de mais motivação. Precisa de decisão. Precisa de rotina. Precisa sustentar aquilo que afirma querer. E se não fizer isso, não importa o quanto ore, visualize ou deseje. A fé sem estrutura morre antes de gerar qualquer resultado. Você diz que tem fé, mas vive se arrastando de segunda em segunda esperando que alguma coisa mude. Isso não é fé. É dependência emocional disfarçada. A fé real exige presença, exige controle mental, exige uma decisão diária de sustentar aquilo que você afirma acreditar, mesmo quando nada parece funcionar. Napoleon Hill afirmou que a fé precisa ser alimentada com repetições mentais consistentes. Isso quer dizer que não basta dizer que acredita. É preciso treinar a mente até que ela obedeça, porque ela não obedece por palavras, ela obedece por repetição. Se você se pega duvidando o tempo todo, não é porque sua fé é fraca, é porque sua mente está alimentada com o contrário. Você precisa ser honesto com você. Se a sua rotina está cheia de distrações, pensamentos negativos, reclamações e comparações, então não importa o quanto você declare que tem fé. O que está sendo construído dentro de você é desordem. A fé só sobrevive onde há disciplina mental. É por isso que tantos vivem estagnados, porque têm fé só no discurso, mas alimentam dúvida no pensamento. O que se constrói internamente aparece no externo, sempre. E se não aparece, é porque há sabotagem no caminho. Sabotagem essa que parte de você, de hábitos tolerados, de vibrações mal mantidas, de emoções mal resolvidas. O universo não responde ao que você deseja, responde ao que você sustenta. E se você quer um novo nível de liberdade, propósito e prosperidade, precisa assumir o controle daquilo que você repete, porque é a repetição que molda a sua crença, e é a crença que define o seu destino. Você ainda acha que a fé é uma sensação que aparece do nada, que um dia vai acordar inspirado e tudo vai mudar. Isso não vai acontecer. A fé que transforma não chega, ela é construída, ela é alimentada todos os dias com disciplina. E só quem aceita isso de verdade começa a ver mudança real. A maioria continua esperando por sinais, mas a fé ativa não espera nada. Ela cria, ela começa, ela sustenta. E para isso, exige de você uma postura de vigilância constante, porque qualquer desvio, qualquer pensamento mal resolvido, qualquer emoção mal cuidada, pode sabotar tudo que você está tentando construir.
Você não precisa sentir que tudo vai dar certo. Você precisa agir como se já soubesse que vai. Essa é a diferença entre quem manifesta resultados e quem só sonha. A fé se expressa no comportamento, não na emoção. E o comportamento só muda quando há clareza de propósito e firmeza de decisão. Napoleão Hill ensinou que o desejo só se realiza quando é sustentado por fé contínua. Ou seja, querer não basta. Você precisa acreditar com tanta força que o universo não tem outra opção a não ser responder. Mas isso exige constância. E constância exige maturidade. Porque manter o foco sem ver resultado imediato é uma prova que poucos passam. Se você não está disposto a pagar esse preço, tudo o que você quer continuará como fantasia. A fé que dá resultado não tem espaço para hesitação. Ela exige uma presença mental que poucos estão dispostos a praticar. Mas se você chegou até aqui, já não faz parte da maioria. Agora é o momento de decidir se vai continuar flutuando ou vai operar com convicção real. Chega uma hora em que você precisa parar de buscar e começar a aplicar. E essa hora é agora. Você já tem informação suficiente, já ouviu frases bonitas demais, já acumulou conselhos, métodos, rituais. O que falta agora é prática. É colocar a fé no campo real, todos os dias, sem desculpas. Fé não é um pensamento bonito, é um sistema. E se você não organiza esse sistema com disciplina, ele entra em colapso. Sua mente vira um campo minado de dúvida, comparação, preguiça, distração, e você começa a recuar, começa a racionalizar o fracasso, começa a aceitar uma vida mediana como se fosse normal. Mas não é normal, não é aceitável, não é o que você nasceu para viver. E se você continua nesse ciclo, é porque está usando a fé de forma errada. Está esperando o resultado antes de agir. Está esperando confirmação antes de decidir. E isso te coloca em modo de espera, um modo que não gera nada além de frustração. A fé exige risco, exige exposição, exige que você banque suas escolhas sem garantia nenhuma. E é exatamente aí que a transformação começa. Quando você para de negociar com medo e começa a sustentar o que decidiu, mesmo sem prova, mesmo sem apoio, mesmo sem aplauso. Você não precisa de mais um motivo para acreditar. Precisa de mais coragem para continuar. Essa é a base. Esse é o ponto de virada. Quando a fé deixa de ser ideia e vira comportamento constante. A sua mente está ocupada demais com o que não importa. Comparações inúteis, medo do julgamento, pressa por reconhecimento. Tudo isso rouba sua energia. E onde não há energia, não há fé. Porque fé precisa de espaço, precisa de direção, precisa de silêncio interno para se consolidar. Você vive falando em propósito, mas não sustenta foco nenhum. Começa uma coisa e já pula para outra. Se distrai com qualquer coisa. Reclama que a vida não anda, mas não se dá conta de que é você que vive puxando o freio e ainda chama isso de esperar o tempo certo. O tempo certo é quando você decide agir. Hill deixou isso claro. O universo não responde a quem hesita. Ele responde a quem sustenta, a quem vibra com consistência, a quem não trai o próprio discurso com atitudes covardes. Se diz que acredita, prove com ação. Se diz que confia, mantenha o ritmo. Se diz que tem fé, mostre no comportamento, não no discurso, não na emoção passageira, na prática repetida, na postura diária. Essa é a única prova que importa. Você pode continuar justificando, ou pode assumir o controle. Pode continuar esperando motivação, ou pode começar a agir mesmo sem ela. Porque no final, o que define sua realidade não é o que você sente, é o que você sustenta. Você precisa entender que a fé só se torna real quando ela molda a sua rotina, quando ela define o que você faz com o seu tempo, com a sua atenção, com a sua energia. Fora disso, é só ideia vaga, e ideia vaga não cria nada, só alimenta a frustração. Quantas vezes você já decidiu que ia mudar,
e não sustentou? Quantas vezes prometeu que seria constante e desistiu no meio? Isso não é azar, isso é falta de estrutura interna. E enquanto você não encarar isso de frente, tudo vai continuar se repetindo. A fé que transforma exige corte. Você vai ter que cortar distrações, cortar desculpas, cortar hábitos que sabotam sua energia. Não tem como sustentar fé real e viver mergulhado em caos. A mente precisa de clareza, o corpo precisa de disciplina e o espírito precisa de alinhamento. Não espere por uma grande virada. Ela não vem. O que vem é o acúmulo dos pequenos dias em que você decidiu continuar. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem ânimo. Porque fé não é um evento, é um padrão. E só quem sustenta esse padrão com coragem e propósito vê resultado. O resto vai continuar tentando, começando, parando e dizendo que não era o momento. Você já sabe o que precisa fazer. O que falta é fazer com constância. Sem drama, sem dúvida, sem precisar se convencer de novo a cada dia. A fé que muda a realidade não é a que te empolga num domingo à noite. É a que te obriga a agir numa terça-feira cansado, em silêncio e sem aplauso. Napoleão Hill dizia que tudo começa com desejo, mas só se materializa com fé ativa. Isso significa que desejar não basta, visualizar não basta, querer não basta. Tudo isso é base, mas se não houver repetição, ação, vigilância mental, tudo se perde. E você volta ao ponto inicial, chamando isso de lição. Não é lição, é ciclo. E ciclos só se quebram com decisão firme, com postura, com corte, com clareza. A fé que sustenta a liberdade exige uma reprogramação da sua mente. E essa reprogramação não acontece com frases prontas. Ela acontece com treino, com rotina, com resistência ao velho eu. Você pode continuar vivendo de lampejos, ou pode decidir a partir de agora que sua fé vai se tornar seu sistema operacional, seu modo de agir, seu método de vida. Essa escolha é sua, mas os frutos também serão. Agora é o ponto sem retorno. Você já entendeu que a fé não é sobre sentir, é sobre sustentar. Já percebeu que nada muda fora enquanto a mudança não acontece dentro? E agora você precisa encarar uma escolha definitiva. Ou você usa sua fé com estrutura, ou ela continuará sendo apenas um alívio emocional temporário que nunca gera transformação real. A maioria vive oscilando entre momentos de crença e longos períodos de dúvida. Acham que isso é normal, mas isso é exatamente o que bloqueia qualquer progresso, porque fé fragmentada produz resultado fragmentado. E a vida, quando opera assim, vira um campo de batalhas inacabadas, projetos que começam e não terminam, relações que não evoluem, ideias que nunca saem do papel. Napoleão Hill alertou que a fé precisa ser aplicada, repetida, transformada em hábito mental. Isso exige vigilância constante. Você precisa controlar o que pensa, o que sente, o que fala e o que faz. Não existe mais espaço para pensamentos aleatórios. Não existe mais espaço para deixar rolar. Toda distração tem um custo. Todo pensamento que você permite se repetir molda a sua crença. E a sua crença molda sua realidade. Você quer prosperidade? Quer liberdade? Quer viver com propósito? Mas olha para o dia a dia e vê procrastinação, dispersão, confusão. Isso não é azar, é falta de alinhamento interno. E o preço da fé que constrói é esse: eliminar o que não contribui, cortar o que sabota, reorganizar tudo com base no que você realmente decidiu viver. A disciplina que a fé exige é brutal. Ela exige que você diga não para o que te seduz, mas te atrasa. Que você abandone a necessidade de aprovação.
que você viva de acordo com o que afirma acreditar, mesmo quando ninguém mais entende. Porque a fé real não precisa ser defendida. Ela se prova no resultado. Você já testou caminhos fáceis? Já tentou fé superficial? Já se apoiou em ideias bonitas, mas vazias de prática? Agora é hora de operar com verdade. Não basta repetir afirmações, é preciso viver de acordo com elas. Não basta orar por mudança, é preciso se tornar a própria mudança. E isso começa com a decisão de não negociar mais com o velho padrão. A partir de agora, a fé não pode mais ser uma ideia. Tem que ser seu modo de viver, sua estrutura interna, seu sistema de comando. E isso só será real quando você cortar tudo o que não se alinha. Pensamentos, hábitos, relacionamentos, desculpas. A fé que muda o jogo é a que sobrevive ao corte. Se você está disposto a pagar esse preço, então sim, sua realidade vai mudar. Não por mágica, mas porque você se tornou a causa, o centro, o comando. E é exatamente isso que o universo respeita. Alguém que decide e mantém a decisão. Você tem uma escolha clara agora. Pode voltar à estagnação, ao piloto automático, às desculpas velhas com argumentos novos. Ou pode seguir operando em um novo padrão, com clareza mental, disciplina diária, energia intencional. Não espere ninguém vir te motivar. Não espere que o mundo reconheça. O universo só responde àqueles que sustentam sua decisão, mesmo no silêncio. Essa é a fé que cria resultado, que constrói impérios invisíveis antes de qualquer evidência, que transforma mentalidade em matéria, que transforma a palavra em realidade. Mas tudo começa no invisível. Começa dentro, começa em você. E aqui está seu próximo passo. Escreva nos comentários, agora, eu confio. Não porque é bonito, mas porque essa declaração é o selo da sua decisão. Não é para agradar ninguém, é para selar um ciclo novo. Porque a partir de agora, tudo que você faz será medido por essa escolha. Confiar e aplicar. Crer e sustentar. Pensar e agir. E se você sentiu que essa verdade falou com você, então inscreva-se agora, porque fé sem repetição morre. E esse canal vai te lembrar todos os dias de quem você realmente é. Aqui você vai encontrar clareza, direção e reforço constante, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, da decisão à ação, do pensamento ao resultado. Você entendeu o que precisa fazer. E agora não tem mais volta. Essa é a nova fundação. Esse é o novo padrão. Esse é o novo você. Que Deus abençoe você.